Fala galera, beleza? Professor Paulo França na área, trazendo para vocês mais uma aula hoje de legislação extravagante. Vamos falar sobre a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, uma lei muito importante e que muito provavelmente vai ter pelo menos uma ou duas questões na sua prova sobre essa lei, beleza? A gente vai trazer pontos importantes da lei seca, da jurisprudência, da doutrina, tudo que pode cair na sua prova, a gente vai trazer em alguns blocos, beleza? Então vem comigo, pessoal. Vamos ver o que a nossa Constituição diz acerca da lei de drogas. Pessoal, esse aqui é meu Instagram, tá? Professor Paulo França. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca dessa aula, me manda uma mensagem lá que eu vou tirar a sua dúvida, beleza? Vamos comigo então. Disposição constitucional acerca do tráfico de drogas. Vamos ver o que a nossa Constituição, a nossa lei maior, fala sobre as drogas. Artigo 5º, galera, inciso 43. A lei considera crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Beleza. Chegamos aonde nós queríamos. A gente já pode definir uma coisa aqui, pessoal. O tráfico de drogas é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, beleza? Ponto. Tráfico de drogas, primeiro ponto, é um crime hediondo, professor? Não, tráfico de drogas não é crime hediondo. O que é o tráfico de drogas, então? É um crime equiparado a hediondo. Ele sofre tratamento igualitário em relação aos crimes hediondos. O mesmo tratamento que um crime hediondo recebe, o crime equiparado a hediondo, que no caso o tráfico de drogas, também recebe. Perfeito, pessoal? Mas ele não é um crime hediondo, é um crime equiparado a hediondo. Primeiro ponto importantíssimo para a sua prova, beleza? Continuando, vem comigo. Além dos crimes hediondos, anuncia que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, que são os três crimes equiparados a hediondos, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Muita observância aqui, pessoal. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que o tráfico de drogas é insuscetível de graça ou anistia. Lá não cita indulto, porém, a Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, fala que a tortura, o terrorismo e o tráfico de drogas, que são os crimes equiparados hediondos, eles também são insuscetíveis a indulto. Ou seja, o tráfico de drogas é um crime inafiançável e insuscetível de graça, anistia ou indulto. Perfeito? Professor, o tráfico de drogas é um crime prescritível? Sim, o tráfico de drogas é um crime prescritível acerca da pena que é aplicada a cada crime previsto na lei de drogas. Perfeito? Ou seja, é inafiançável, insuscetível de graça, anistia ou indulto, porém é prescritível sim. Beleza? Então, pessoal, vamos entrar aqui na lei. Lei de drogas, 11.343. Eu vou concentrar mais nesses blocos, pessoal, nos crimes. Eu trouxe aqui algumas disposições introdutórias do começo da lei, mas a gente vai concentrar bem a nossa aula nos crimes, tá bom? Vamos aqui, acerca da introdução, ver os principais pontos do artigo 1 ao 27, e depois a gente entra nos crimes, a partir do artigo 28, perfeito? Então, artigo 1º, SISNAD. O que é SISNAD, professor? Sistema Nacional de Drogas, galera. Sistema Nacional de Drogas. O que ele faz? Ele prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define os crimes. Perfeito? Então, quem define os crimes? SISNAD. Galera, artigo 2º. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal. Pessoal, o que isso significa? Caso haja autorização, pode haver sim o plantio de drogas. Compreende? A autorização o quê? Legal. Mas, pessoal, eu não vou ficar lendo muito com vocês o começo aqui, os artigos iniciais, porque são artigos que não são tão relevantes como os próprios crimes trazidos na lei de drogas. Então, eu só vou citá-los aqui a partir de agora e comentar pouco tempo para a gente já passar para os crimes, tá bom? Então, vem comigo.
Artigo 26. O artigo 26, pessoal, ele fala da reinserção do dependente de drogas. Ele diz o seguinte: o usuário e dependente de drogas, na prática de infração penal, se estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Pessoal, por que eu trouxe esse artigo? Porque ele fala daquela pessoa que é viciada em drogas, porém ela está presa ou submetida à medida de segurança. E por que eu trouxe? Porque isso aqui é um artigo super relevante para a prova da polícia penal, pessoal. Porque você vai estar ligado diretamente a essas pessoas viciadas em drogas. E vão existir programas dentro da instituição buscando a cura dessas pessoas, buscando a reinserção social dessas pessoas, perfeito? Então se atente bem a isso aqui, beleza? Seguindo. Pessoal, conceito de droga, muito importantíssimo para a gente, muito importante para a gente desenrolar essa lei aqui. E uma coisa que já caiu na prova, que eu inclusive destaquei aqui, vem comigo. As substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Pessoal, por que eu sublinhei Poder Executivo da União? Porque isso aqui já foi tema de prova, pessoal. Na prova já falou que o Poder Judiciário é quem definia, já falou que foi o Poder Legislativo e é o Poder Executivo, galera, beleza? Através do órgão da Anvisa. A portaria 344 da Anvisa é a portaria que define quais são as substâncias que são consideradas entorpecentes, que são consideradas drogas, beleza? Então, é o Poder Executivo da União, beleza? Da União, não dos estados e não dos municípios, que define quais são as substâncias que são consideradas provas, beleza? Que são consideradas drogas, beleza? Então é o seguinte, Poder Legislativo e Poder Judiciário não define as substâncias que são drogas, apenas o Executivo. Isso aqui já caiu em prova, perfeito? Continuando, vem comigo. Beleza? Galera, a lei de drogas, ela é uma norma penal em branco heterogênea. Professor, o que é uma norma penal em branco heterogênea? Pessoal, a norma penal em branco é uma norma que necessita de uma complementação. Ela necessita de uma determinada complementação fora daquela lei, no caso da heterogênea. Porque existe a homogênea e a heterogênea. Lei penal em branco necessita de complementação. Lembra disso? Necessita de complementação. A homogênea, a lei penal em branco homogênea, é aquela lei que a complementação está previsto na mesma lei que necessita dessa complementação, compreende? Ou seja, a complementação está prevista no mesmo diploma normativo que está necessitando de ser completada, perfeito? Essa é a homogênea. E a lei penal em branco heterogênea é aquela que a complementação está previsto em outro diploma normativo, como é o caso da lei de drogas. A lei de drogas precisa de uma complementação, por quê? Porque a lei de drogas não traz a definição do que é droga. Compreende? Necessitando, precisando de ela ser completada. E quem que completa? Quem que traz a definição de droga? É a portaria que eu acabei de mencionar, a portaria 344 da Anvisa. Ou seja, um outro diploma normativo, que no caso é a portaria 344, traz a complementação da lei de drogas, que no caso é uma lei ordinária, a lei 11.343, perfeito? Ou seja, a lei de drogas é uma lei penal em branco heterogênea. Por quê? Porque um diploma normativo diferente dela complementa ela, que no caso é uma lei ordinária. Perfeito? Então vamos lá, galera, segue comigo. Um informativo muito importante do STJ que eu trouxe aqui para vocês vem nos dizer, galera, se o Poder Judiciário pode autorizar o plantio ou colheita, por mais que tenha um objetivo medicinal em cima disso, sobre as drogas, beleza? Leia comigo aqui a informativo 690 do STJ. Não cabe ao Judiciário autorizar o cultivo e a colheita de cannabis. O que é cannabis, galera? É o sumo próprio para fazer a maconha, beleza? É um insumo para produzir a maconha. Com o objetivo de extrair óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia. Essa autorização deve ser feita pela Anvisa em análise de cada caso.
Ou seja, pessoal, o Poder Judiciário não pode autorizar que algum particular, por exemplo, ou alguma empresa, pessoa jurídica, venha fazer uso do cannabis, que é um insumo para fazer a maconha. O único órgão que tem competência para fazer isso é a Anvisa, e ela faz parte do Poder Executivo da União. Feito? Então, galera, acredito que a parte introdutória é essa, mas é muito importante que você leia todos os artigos, tá bom? Os princípios que estão lá, mas vamos passar para os crimes agora, viu? A parte principal é que eu acredito que venha cair na sua prova. Feito comigo, galera? Primeiro crime previsto na lei de drogas. Porte para consumo próprio, artigo 28. E cultivo para consumo próprio também, a pessoa que cultiva para ela mesma consumir. Pessoal, vem comigo aqui no artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Pessoal, muito importante aqui, ponto importantíssimo. O artigo 28, uma dúvida jurisprudencial, é considerado crime? Sim, é crime. Coloca isso na cabeça, o artigo 28 é crime. Porque existem muitos doutrinadores defendendo a tese que o artigo 28 foi descriminalizado. E ele não foi descriminalizado. Ele ainda é considerado crime. Mas existe um instituto trazido pelo STJ, na verdade pelo STF, que fala que o artigo 28 foi despenalizado. Ou seja, não existe uma pena restritiva de liberdade no artigo 28 para a pessoa que está conduzindo droga para consumo próprio. Perfeito? E a gente pode observar no artigo 28. Não existe uma pena restritiva de liberdade. Ou seja, existe o instituto da despenalização quando a gente observa o artigo 28. O transporte de droga para o consumo próprio. Professor, outra dúvida. Consumir droga é crime? Não, Caveiro, isso aí não é crime. O que é crime? É o cultivar e transportar a droga para consumo próprio. O consumo próprio, pelo princípio da lesividade, não pode, princípio da alta lesão, desculpa, não pode ser considerado crime, beleza? Ou seja, apenas o transporte e o cultivo para consumo próprio é considerado crime. E lembrando, pessoal, que esse transporte e o cultivo tem que ser para consumo próprio, beleza? Para configurar o artigo 28. Se não for para consumo próprio, professor, aí vai ser configurado um outro crime, provavelmente o artigo 33, beleza? Que a gente também vai estudar. Então, galera, vem comigo aqui, vamos ver as penas ou as medidas a serem tomadas no caso do crime do artigo 28. Vem comigo. Submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, beleza, pessoal? Conseguiu observar que não existe uma pena muito severa em cima do artigo 28? São mais penas educativas, penas de reinserção social, perfeito? No máximo ali uma advertência, beleza? Mas, professor, pode ter multa? No caso do artigo 28, a gente vai ver que tem essa possibilidade, pessoal, beleza? Vem aqui, vamos ver essa possibilidade agora. Vamos ver o que diz aqui, parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. É nada mais, nada menos do que está querendo dizer o caput do artigo 28, beleza, pessoal? É mais uma complementação do que diz o caput do artigo 28. Comigo. Parágrafo 2º. Para determinar a droga, se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Pessoal, ponto importante. Como eu sei que aquele agente praticou aquela conduta para proveito próprio, ou que ele não praticou aquela conduta para traficar? Pessoal, a gente vai ver a quantidade da droga, a gente vai ver o local que ele estava fazendo isso, a gente vai ver a natureza da droga, a gente vai ver os antecedentes criminais desse agente, beleza? Tudo isso vai ser observado caso a caso para ver se a gente vai configurar no tráfico de drogas
ou no porte de drogas para consumo pessoal, beleza? Tudo isso vai ser observado quando a gente for configurar algum crime, no caso do 28 ou 33. Quando houver essa dúvida, a gente vai se atentar a todos esses pontos. Feito? Segue comigo. Pessoal, muito importantinho, prazo. As penas, galera, elas podem ser aplicadas no máximo por 5 meses. Perfeito? As penas que eu falei para vocês, no caso de advertência ou de internação, para ele ter uma retenção social, pode ser aplicada até 5 meses, podendo ser até 10 meses em caso de reincidência no artigo 28. Perfeito? Então vem comigo. As penas previstas nos incisos 2 e 3, que no caso é a prestação de serviço à comunidade à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, podem ser aplicadas até 5 meses, beleza? E olha aqui o parágrafo 4º, muito importante, em caso de reincidência, as penas dos incisos 2 e 3 podem ser aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses, pelo dobro. Perfeito, galera? Galera, vem comigo então, continuando aqui. Sem enrolação, bora. Parágrafo 5º. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos. Beleza? São mais ou menos, cara, o que isso significa? Geralmente, a prestação de serviço à comunidade ou a medida educativa, principalmente a prestação de serviço à comunidade, vai ser realizada em locais que necessitam de ajuda justamente para resolver o problema das drogas, para auxiliar no problema relativo às drogas, perfeito? Por exemplo, no CTB. No CTB, quando o cara ele é condenado a uma pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, geralmente esse serviço é feito no hospital que teve acidente de trânsito, compreende? Então, toda a prestação de serviço à comunidade vai ser ao redor desses tipos de problemas relativos às drogas, compreende? Segue. Pessoal, parágrafo 6º, muito importante, tá bom? Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e à multa. Então, observa bem, pessoal, quando vai ter a multa no caso do artigo 28? Quando o agente da conduta se recusar a cumprir aquelas penas alternativas, as penas alternativas no caput do artigo 28, perfeito? Então, quando vai ter a multa e a admoestação verbal? Quando o agente do crime do artigo 28 se recusar a cumprir as penas alternativas do caput do artigo 28, perfeito? Então, é nesse caso que vai caber a multa, sim, no artigo 28, perfeito? Segue. Parágrafo 7º. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial para tratamento especializado. Ou seja, o poder público, a administração pública, deve ter estabelecimentos especiais para as pessoas viciadas em drogas. Para as coisas que eu falei para vocês, desculpa. Para as milhares de coisas que eu falei para vocês. Reinserção social, uma medida educativa para ele parar de ser viciado nas drogas, perfeito? Casas de internação, tranquilo? O poder público é responsável por esses estabelecimentos. Tranquilo? Segue comigo, pessoal. Bora! Pessoal, eu trouxe alguns pontos para vocês, algumas questões que geram sempre muita dúvida. Sempre muita dúvida por conta das questões de concurso. A questão de concurso, ela vai te cobrar alguma dessas perguntas que eu trouxe aqui. Perfeito? Então vamos comigo. Vamos ver a primeira pergunta. O delito de porte de drogas para consumo pessoal é capaz de gerar reincidência, pessoal? Ponto pacífico do STJ. Não gera reincidência, beleza? A pessoa que comete o crime do artigo 28 não gera reincidência para fins do cometimento de outros crimes, por exemplo, do artigo 33. Aí vamos supor que ele comete o crime do artigo 28. Posteriormente, prática do crime 33. É o crime do artigo 33. Aquele crime do 33, no caso 28, vai gerar reincidência para o crime do 33? Não, perfeito? O artigo 28 não gera reincidência.
Perfeito? Segue comigo. O artigo 28 foi descriminalizado ou despenalizado? Pessoal, já falei o instituto, hein? Despenalizado. Perfeito? Prazo de prescrição. Quanto tempo prescreve o artigo 28? Pessoal, 2 anos. Prescrição do artigo 28 é de 2 anos. É cabível tentativa no artigo 28? Sim. É possivelmente cabível a tentativa do crime do artigo 28. Perfeito, pessoal? Mais uma questão. É cabível a aplicação do princípio da insignificância? Pessoal, não é cabível, tá bom? O princípio da insignificância não se aplica aqui, nesse caso, da lei de drogas. Perfeito? Qual o procedimento adotado no artigo 28? Pessoal, aqui a gente adota o procedimento do juizado especial, o famoso GCRIM, tá bom? A lei 9.099, que fala dos TCOs, termos circunstanciados de ocorrência. E um ponto importantíssimo, caso a autoridade judicial não seja possível fazer o TCO, quem deve fazer é a autoridade policial, no caso, o delegado de polícia. Perfeito? Segue. Qual a ação penal, pessoal? A ação penal aqui é incondicionada, tá bom? Incondicionada. O Ministério Público é obrigado a agir. Nesse caso aqui, incondicionada. Condicionado. Perfeito? Então, pessoal, artigo 28 é um artigo muito importante para a sua prova. Acredito que não tem nada mais aqui que a gente possa abordar diante do artigo 28, tá bom? Então vamos lá, pessoal, segue comigo. Vamos começar aqui pelos crimes. O artigo 33, o crime clássico, crime de tráfico de drogas. Pessoal, o crime de tráfico de drogas é um tipo penal alternativo. A gente aplica o princípio da alternatividade nele. Professor, o que é um tipo penal alternativo? Explica o princípio da alternatividade. Pessoal, existem existem 18 verbos no artigo 33 da lei de drogas, que é o crime de tráfico de drogas. E o que significa ser um tipo penal alternativo? Se qualquer desses verbos for praticado por um certo agente, ele vai estar incluído na conduta de tráfico de drogas. Perfeito? Então, qualquer desses verbos praticado por um certo agente vai ser incluído no crime de tráfico de drogas. E por que a gente aplica o princípio da alternatividade? Porque é o seguinte, pessoal, vamos supor que um certo agente, um certo indivíduo, pratique 5 verbos presentes no artigo 33. Ele vai ter praticado 5 crimes? Não. É um crime único. Se ele praticar os 18 verbos presentes no artigo 33, ainda vai ser um crime único, vai ser um crime só. É isso que é o princípio da alternatividade, pessoal. Beleza? O princípio da alternatividade é justamente isso. Por mais que existem vários tipos alternativos, por mais que existem vários verbos naquele crime, o princípio da alternatividade torna aquele crime, aquele tantos verbos um crime só. Beleza? Então o princípio da alternatividade é justamente esse. Por mais que eu pratique vários verbos presentes no crime, ainda assim é um crime só que eu cometo. Beleza? Segue comigo aqui, galera. Vamos ver aqui a objetividade jurídica do artigo 33. Ele tenta proteger, galera, sempre a saúde pública, beleza? É um crime de perigo abstrato. Basta apenas ele cumprir o verbo que está presente no artigo 33. Por exemplo, vamos pegar um verbo aqui. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir. Apenas o fato dele produzir sem vender a droga já pode ser considerado tráfico de drogas. O tráfico de drogas não necessariamente é o fato de eu estar vendendo a droga. Perfeito? O tráfico de drogas ele inclui vários outros tipos de ações que estão presentes no artigo 33. Pessoal, beleza? Então, o tráfico de drogas não é só vender. Existem várias ações: importar, exportar, produzir, prescrever, várias ações. Perfeito? Segue comigo. Sujeitativo. Pessoal, é um delito comum, tá bom? Sujeitativo é um sujeito comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa, beleza? Só que tem uma exceção. Existe o verbo no artigo 33, que é o verbo prescrever.
e não é qualquer pessoa que pode prescrever. Quem que pode prescrever, professor? Prescrever algum medicamento, alguma droga? Farmacêutico, médico, enfermeiro e dentista. Beleza? Essas 4 pessoas, essas 4 profissões, são as profissões que prescrevem, que trabalham muito com a prescrição de medicamentos, de drogas. Perfeito? Então, no caso desse verbo em questão, é crime próprio. Perfeito? Mas, em regra, crime comum. Beleza, galera? Então é isso. Segue comigo aqui. Pessoal, vamos ver aqui as figuras equiparadas ao tráfico de drogas. Porque é o seguinte, não existem apenas esses verbos aqui no caput do artigo 33. Existem alguns incisos que também trazem vários verbos referentes ao tráfico de drogas. Perfeito? Vem comigo aqui, ó. Inciso 1, 2 e 3. Muito importante a leitura deles, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Olha aqui, ó. Vários verbos. Importa, exporta, tem depósito, transporta. Matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Ou seja, a droga não tem que estar necessariamente pronta para o consumo, para ser caracterizado o tráfico de drogas. Apenas o insumo para produzir aquela droga já é suficiente para a gente caracterizar a ilicitude do artigo 33 de drogas. Beleza, pessoal? Então, não necessariamente a droga tem que estar pronta. Apenas o insumo da droga já é suficiente para caracterizar o delito. Perfeito? Segue comigo. Semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que constituam em matéria-prima para a preparação das drogas. Então, pessoal, muita atenção aqui. Porque a gente tem que observar o quê? Para não confundir o artigo 28 com o 33. Os antecedentes, a natureza das drogas, a quantidade, perfeito? Porque aqui também fala o verbo cultiva, assim como fala no artigo 28, que é o crime de porte ou cultivo para consumo pessoal das drogas. Então não confunda. Para a gente separar um crime do outro, a gente tem que observar aqueles requisitos que eu falei para vocês, que eu vou citar novamente. Natureza da droga, antecedentes criminais, quantidade da droga, o local em que foi apreendida a droga, perfeito? Tudo isso vai ser levado em consideração para a caracterização do crime. Vai ser o 28, se vai ser o 33, porque, suposição, vamos supor que você acha um caminhão com 1 tonelada de droga, aí o dono do caminhão, não, é para o meu consumo pessoal. Isso é impossível, não tem como uma pessoa consumir 1 quilo de droga, compreende? Então, aí a gente vai observar tudo isso aí. A gente vai observar todas as circunstâncias relativas ao delito do tráfico de drogas. Feito? Segue. Todos são equiparados hediondos. O que eu quis dizer com isso, galera? Todas essas condutas presentes no inciso 1, 2 e 3 são também condutas equiparadas hediondas, beleza? Qualquer crime na lei de tráfico de drogas que não for equiparado hediondos, eu vou alertar vocês aqui imediatamente, beleza? A partir do momento que a gente fala de um crime que não é equiparado hediondo presente no tráfico de drogas, eu vou falar para vocês, porque não são todas as condutas típicas da lei de tráfico de drogas que são consideradas hediondas. Não são todos os tipos penais presentes na lei que são considerados hediondos. Existem algumas exceções, beleza? Como, por exemplo, o artigo 28. O artigo 28 não é equiparado a hediondo. Perfeito? Segue comigo. Pessoal, a privilegiadora do tráfico de drogas, muito importante. Segue comigo, olha. Parágrafo 4º. Bastante atenção aqui, pessoal. Os delitos definidos no caput do parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Pessoal, se o agente do crime de tráfico de drogas, o crime do artigo 33, preencher esses 4 requisitos, quais requisitos, professor? Vem comigo. Não integrar organização criminosa, ter bons antecedentes, ser primário, beleza? Ser primário. E o outro requisito, pessoal,
não se dedicar às atividades criminosas, não ser um criminoso habitual, pessoal. E lembrando que esses requisitos são cumulativos, perfeito? Esses requisitos são cumulativos. Caso ele cumpra todos esses requisitos cumulativos, a gente enquadra ele no tráfico privilegiado. O que é isso? A gente coloca uma privilegiadora no tráfico de drogas dele, diminuindo a pena de 1/6 a 2/3. Aí isso aí já é dosimetria da pena de quanto que vai diminuir, mas é de 1/6 a 2/3. E existe uma jurisprudência muito importante do STJ, trazendo que o tráfico privilegiado, ou seja, o tráfico com a diminuição de pena do agente que cumpriu esses requisitos, também não é uma figura equiparada a hediondo, perfeito? Ou seja, tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo também. Vem comigo, pessoal. É a súmula 630 do STJ e o info 745 do STJ também. Vem comigo na súmula. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Pessoal, no Código Penal traz algumas circunstâncias atenuantes dos crimes que a gente também aplica no tráfico de drogas. E uma dessas circunstâncias atenuantes é a confissão do acusado. Porém, no caso de drogas, não basta ele confessar que estava com as drogas. Ele tem que confessar também que o objetivo final daquela droga era a venda ou algum verbo previsto no artigo 33. Ou seja, o objetivo final para aquela droga não era consumo pessoal. O objetivo final da droga era realmente o tráfico da droga. E não basta que a confissão dele só admita que ele estava portando a droga. Essa confissão não é suficiente juridicamente falando. Quando ele for confessar para atenuar a pena dele, ele tem que confessar totalmente a finalidade, o objetivo final que aquela droga teria. Qual seria o objetivo final daquela droga? Para onde aquela droga ia? Se ele ia vender aquela droga, compreende? Então, a confissão de que ele apenas portava a droga não é suficiente para atenuar a pena dele. Perfeito? Vamos para o informativo 745. É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º. Ou seja, para que o agente tenha maus antecedentes, para que ele não seja primário, tem que ter uma sentença condenatória com o trânsito em julgado. Por quê? Porque você não pode usar um inquérito ou uma ação penal em trânsito para fazer com que aquele agente tenha maus antecedentes, para fazer com que aquele agente não seja primário, compreende? Então, para fazer com que ele não, para que ele não seja primário, para que ele não seja primário e para que ele tenha maus antecedentes, tem que ter uma sentença condenatória transitada em julgado. Não pode mais caber recurso nessa sentença. Perfeito? Então, a gente não pode usar inquérito ou ação penal para afastar o tráfico privilegiado, a privilegiadora do tráfico, para afastar nenhum dos requisitos do tráfico. Perfeito? Então, pessoal, primeiro bloco, a gente encerra por aqui, a gente tem muita coisa para falar ainda, perfeito? Primeiro bloco, a gente encerra por aqui. Segundo bloco, já vou aqui logo em seguida para a gente meter o pau nesse concurso da Polícia Penal, perfeito? Então, pessoal, tamo junto, valeu!